O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Reverenciando Narayana e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Bhagavad Gita Parva. Capítulo 25. O Bhagavad Gita. Capítulo 1. O desânimo de Arjuna. Dhritarashtra disse: reunidos na planície sagrada de Kurukshetra pelo desejo de lutar, o que meus filhos e os Pandavas fizeram, ó Sanjaya? Sanjaya disse: vendo o exército dos Pandavas em formação de combate, o rei Duryodhana, se aproximando do preceptor Drona, disse estas palavras: veja, ó preceptor, este vasto exército do filho de Pandu, organizado pelo filho de Drupada Drishtadyumna, teu discípulo inteligente. Lá naquele exército há muitos arqueiros corajosos e poderosos, que em batalha são iguais a Bhima e Arjuna. Eles são Yudhana, e Virata, e aquele poderoso guerreiro em carro Drupada, e Drishtaketu, e Shekitana, e os soberanos de Kasi dotado de grande energia. E Purujit, e Kuntiboja, e Saivya aquele touro entre homens. E Yudamanyu de grande coragem, e o Tamaujas de grande energia. E o filho de Subhadra, e os filhos de Draupadi, todos os quais são fortes guerreiros em carros. Ouça, no entanto, ó o melhor dos regenerados, quem são os eminentes entre nós, os líderes do exército. Eu citarei eles para ti, para tua informação. Eles são tu mesmo, e Bhishma, e Karna, e Kripa que é sempre vitorioso, e Asvatthama e Vikarna, e Salmadata, e Jayadratha. Além desses há muitos guerreiros heróicos, dispostos a sacrificar suas vidas por mim, armados com diversos tipos de armas, e todos habilidosos em batalha. Nosso exército, no entanto, protegido por Bhishma, é insuficiente. Esta tropa, no entanto, destes os Pandavas, protegida por Bhima, é suficiente. Posicionando-se então nas entradas das divisões que lhes foram atribuídas, todos vocês protejam Bhishma somente. Exatamente nesse momento o valente e venerável avô dos Kurus, proporcionando grande alegria a ele Duryodhana por proferir ruidosamente um rugido leonino, soprou sua concha. Então conchas e baterias e pratos e chifres foram soados imediatamente e o barulho feito se tornou um tumulto alto. Então Madhava e o filho de Pandu, Arjuna, ambos posicionados sobre um carro magnífico ao qual estavam unidos corcéis brancos, sopraram suas conchas celestes. Rishikesha soprou a concha chamada Panchajani a gigante e Dhananjaya aquela chamada Devadatta Theodotes. E Vrikudara de feitos terríveis soprou a concha enorme chamada Paundrarundinka. E o filho de Kunti, o rei de Shtira, soprou a concha chamada Anantavijaya Triumpatrix, enquanto Nakula e Saareva, aquelas conchas chamadas respectivamente Sugosa do Sisona e Manipushpaka Gemiflora. E aquele arqueiro esplêndido, os soberanos de Kasi e aquele poderoso guerreiro em carro, Sikandin, Drishtadyumna, Virata, e o invicto Satyaki, e Drupada, e os filhos de Draupadi, e o poderosamente armado filho de Subhadra, todos estes, ó o Senhor da Terra, respectivamente sopraram suas conchas. E aquele clangor, reverberando ruidosamente pelo céu e pela terra, despedaçou os corações dos Dhartarashtras. Então vendo as tropas de Dhartarashtra alinhadas, o filho de estandarte de macaco de Pandu, erguendo seu arco, quando o lançamento de projéteis apenas tinha começado, disse estas palavras: ó o Senhor da Terra, para Rishikesha o Senhor dos Sentidos. Arjuna disse: ó tu que não conheces deterioração, coloque meu carro uma vez entre os dois exércitos, para que eu possa observar esses que estão aqui desejosos de combate, e com quem eu terei que lutar, nos labores deste conflito. Eu observarei aqueles que estão reunidos aqui, e que estão preparados para lutar fazendo o que é agradável em batalha para o filho de Mentimá de Dhritarashtra. Sanjaya continuou: assim endereçado por Gudakesa, ó Bharata, Rishikesa, colocando aquele carro excelente no meio dos dois exércitos, na vista de Bhishma e Drona e de todos os reis da terra, disse:
Observe, ó Parta, esses curos reunidos. E lá o filho de Prita viu, posicionados, seus progenitores e netos, e amigos, e sobre e bem-querentes, em ambos os exércitos. Vendo todos aqueles parentes posicionados lá, o filho de Kunti, possuído por extrema compaixão, desanimadamente disse estas palavras. Arjuna disse: vendo esses parentes, ó Krishna, reunidos e ávidos pela luta, meus membros ficam lânguidos, e minha boca fica seca. Meu corpo treme, e meus cabelos se arrepiam. O Gandiva desliza da minha mão, e minha pele queima. Eu não posso aguentar mais. Minha mente parece vagar. Eu vejo presságios adversos também, ó Keshava. Eu não desejo vitória, ó Krishna, nem soberania, nem prazeres. De que utilidade a soberania seria para nós, ó Govinda, ou prazeres, ou mesmo a vida, uma vez que eles, por cuja causa soberania, divertimentos e prazeres são desejados por nós, estão aqui organizados para lutar, preparados para abandonar vida e riqueza, isto é, preceptores, progenitores, filhos e avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados, e amigos. Eu não desejo matá-los embora eles me matem, ó matador de Madhu, nem pela soberania dos três mundos, quanto mais então por causa dessa terra. Que satisfação pode ser nossa, ó Janardana, por matar os Dhartarashtras? Mesmo que eles sejam considerados como inimigos, o pecado nos colherá se nós os matarmos. Portanto, não cabe a nós matarmos os filhos de Dhritarashtra, que são nossos próprios parentes. Como, ó Madhava, nós poderíamos ser felizes por matar nossos próprios parentes? Mesmo que eles, com raciocínio pervertido pela avareza, não vejam o mal que resulta do extermínio de uma família, e o pecado de rixas mutuamente destrutivas, porque nós, ó Janardana, que vemos os males do extermínio de uma linhagem, não deveríamos nos abster desse pecado. Uma linhagem sendo destruída, os costumes eternos daquela linhagem são perdidos. E após aqueles costumes serem perdidos, o pecado domina a linhagem inteira. Por causa da predominância do pecado, ó Krishna, as mulheres daquela linhagem se tornam corruptas. E as mulheres se tornando corruptas, uma mistura de castas acontece, ó descendente de Vrishni. Esta mistura de castas leva para o inferno destruidor da linhagem e a própria linhagem. Os ancestrais deles caem do céu, seus ritos de pinda e água cessando. Por estes pecados de destruidores de raças, causando mistura de castas, as regras de casta e os ritos eternos de família se tornam extintos. Nós temos ouvido, ó Janardana, que homens cujos ritos familiares se tornam extintos sempre residem no inferno. Pai, nós decidimos cometer um grande pecado, pois nós estamos prontos para matar nossos próprios parentes por cobiça das doçuras da soberania. Seria melhor para mim se os filhos de Dhritarashtra, armas nas mãos, me matassem em batalha, eu mesmo desarmado não reagindo. Sanjaya continuou. Tendo falado dessa maneira no campo de batalha, Arjuna, sua mente atormentada pela aflição, jogando de lado seu arco e flechas, sentou-se em seu carro. Aqui termina a primeira lição intitulada Avaliação das Tropas ou Aflição de Arjuna, no diálogo entre Krishna e Arjuna do Bhagavad Gita, a essência da religião, do conhecimento de Brahma, e do sistema de yoga, contido dentro do Bhishma Parva do Mahabharata de Vyasa que contém 100.000 versos. Capítulo 26. O Bhagavad Gita. Capítulo 2, Sankhya Yoga, a filosofia do discernimento. Sanjaya disse. Para ele assim cheio de compaixão, seus olhos cheios e oprimidos por lágrimas, e desanimando, o matador de Madhu disse estas palavras. O santo disse. De onde, ó Arjuna, vem sobre ti, em tal crise, este desânimo que é impróprio em uma pessoa de nascimento nobre, que exclui uma pessoa do céu, e é produtivo de infâmia? Que nenhuma afeminação seja tua, ó filho de Kunti. Isso não te fica bem. Livrando-te desta vil fraqueza de coração, levante, ó castigador de inimigos. Arjuna disse.
Como, ó o matador de Madu, eu posso lutar com flechas em batalha contra Bhishma e Drona, dignos como eles são, ó o matador de inimigos, de veneração, sem matar os próprios preceptores de grande glória, é certo para uma pessoa viver até de esmolas neste mundo. Por matar preceptores, mesmo que eles sejam cobiçosos de riqueza, eu somente desfrutaria de prazeres que estariam manchados de sangue. Nós não sabemos qual dos dois é de maior importância para nós, isto é, se nós devemos vencê-los ou eles devem nos vencer. Por matar a quem nós não gostaríamos de viver, eles mesmos, os filhos de Dhritarashtra, estão diante de nós. Minha natureza afetada pela mácula da compaixão, minha mente incerta sobre meu dever, eu te peço, diga-me o que é seguramente bom para mim. Eu sou teu discípulo. Ó, instrua-me, eu procuro teu auxílio. Eu não vejo aquilo que possa dissipar essa minha aflição que está destruindo minha própria razão, mesmo que eu obtenha um reino próspero sobre a terra sem um inimigo ou a própria soberania dos deuses. Sanjaya disse. Tendo dito isso para Rishikesa, aquele castigador de inimigos, Kudakesa, mais uma vez dirigiu-se a Govinda, dizendo: eu não lutarei, e então ficou silencioso. Para ele, tomado pelo desânimo, Rishikesa, no meio dos dois exércitos, falou. O santo disse: tu lamentas aqueles que não merecem ser lamentados. Tu falaste também as palavras dos assim chamados sábios. Aqueles, no entanto, que são realmente sábios, não se afligem nem pelos mortos nem pelos vivos. Não é que eu ou tu, ou aqueles soberanos de homens nunca existimos, ou que todos nós não existiremos futuramente. Com relação a um ser incorporado, assim como infância, juventude e velhice existem neste corpo, assim também existe a aquisição de outro corpo. O homem que é sábio nunca é iludido nisto. Os contatos dos sentidos com seus respectivos objetos, produzindo as sensações de calor e frio, prazer e dor, não são permanentes, tendo como tem um início e um fim. Ó Bharata, resista a eles. Pois o homem a quem esses não aflige, ó touro entre homens, que é um mesmo no prazer e na dor e que é de mente firme, está preparado para a emancipação. Não há existência objetiva de algo que seja distinto da alma. Nem não existência de algo que possua as virtudes da alma. Esta conclusão em relação a ambas foi alcançada por aqueles que conhecem as verdades das coisas. Saiba que é imortal a alma pela qual todo este universo é permeado. Ninguém pode realizar a destruição daquilo que é imperecível. É dito que aqueles corpos da alma incorporada que é eterna, indestrutível e infinita, têm um fim. Portanto, lute, ó Bharata. Aquele que pensa que a alma é o matador e aquele que pensa que ela é morta, ambos não sabem nada, pois ela nem mata nem é morta. Ela nunca nasce, nem morre, nem, tendo existido, não existirá mais. Não nascida, imutável, eterna e antiga, ela não morre após o corpo ter perecido. Aquele homem que sabe que ela é indestrutível, imutável, sem decadência, como quem ele pode matar ou fazer ser morto? Como um homem, rejeitando mantos que estão gastos pelo uso, coloca outros que são novos, assim a alma incorporada, abandonando corpos que estão gastos, entra em outros corpos que são novos. Armas não a perfuram, fogo não a consome, as águas não a encharcam, nem o vento a dissipa. Ela não pode ser cortada, queimada, encharcada, ou secada. Ela é imutável, permeia tudo, é estável, firme e eterna. É dito que ela é imperceptível, inconcebível e inalterável. Portanto, sabendo que ela é assim, não cabe a te lamentar por ela. Então, além disso, mesmo se tu a considerasse como constantemente nascida e constantemente morta, ainda não te caberia, ó de braços fortes, lamentar por ela dessa maneira. Pois, de alguém que é nascido, a morte é certa, e de alguém que está morto, o nascimento é certo. Portanto, não cabe a te lamentar em uma questão que é inevitável. Todos os seres antes do nascimento eram imanifestos. Somente durante um intervalo entre nascimento e morte, ó Bharata, eles se manifestam.
E então novamente, quando a morte vem, eles se tornam mais uma vez imanifestos. Que tristeza então há nisto! Uma pessoa a considera como uma maravilha, outra fala dela como uma maravilha. Contudo, mesmo depois de ter ouvido sobre ela, ninguém a compreende realmente. A alma incorporada, ó Bharata, é sempre indestrutível no corpo de todos. Portanto, não cabe a te lamentar por todas aquelas criaturas. Lançando teu olhar nos deveres prescritos da tua classe, não cabe a te vacilar, pois não há nada melhor para um kshatriya do que uma batalha lutada de modo justo. Chegada por si mesma e como um portão aberto do céu, felizes são aqueles kshatriyas, ó Partha, que obtêm tal luta. Mas se tu não lutares tal batalha justa, tu então incorrerás em pecado por abandonar os deveres da tua classe e tua fama. O povo então proclamará tua infâmia eterna, e para alguém que é considerado com respeito, a infâmia é maior como um mal do que a própria morte. Todos os grandes guerreiros em carros te considerarão como te abstendo da batalha por medo, e tu serás pouco considerado por aqueles que tinham até agora te estimado muito. Teus inimigos, depreciando tua coragem, dirão muitas palavras que não devem ser ditas. O que pode ser mais doloroso do que isso? Morto, tu alcançarás o céu, ou vitorioso, tu desfrutarás da terra. Portanto, levante, ó filho de Kunti, decidido pela batalha. Considerando prazer e dor, lucro e perda, vitória e derrota, como iguais, lute por causa da batalha e o pecado não será teu. Este conhecimento, que foi comunicado a ti, é ensinado no sistema Samkhya. Escute agora aquele inculcado no sistema Yoga. Possuidor daquele conhecimento, tu, ó Partha, rejeitarás os vínculos da ação. Neste sistema Yoga não há desperdício nem da primeira tentativa. Não há impedimentos. Mesmo um pouco desta forma de devoção liberta de grande temor. Aqui neste caminho, ó filho de Kuru, há somente um estado de mente, consistindo em firme devoção a um objetivo, isto é, assegurar a emancipação. As mentes daqueles, no entanto, que não estão firmemente dedicados a isto, são muito ramificadas, instáveis e ligadas a ocupações intermináveis. Aquela conversa floreada a qual os que são ignorantes, que se deleitam nas palavras dos Vedas, que eles, ó Partha, que dizem que não há nada mais, eles cujas mentes são apegadas a prazeres mundanos, eles que consideram um céu de prazeres e divertimentos como o mais alto objeto de aquisição, proferem que promete nascimento como o fruto da ação e se ocupa com diversos ritos de caráteres específicos para a obtenção de prazeres e poder, iludem seus corações, e as mentes desses homens que são apegados a prazeres e poder não podem ser dirigidas para a contemplação do ser divino, considerando-a como o único meio de emancipação. Os Vedas tratam de três qualidades: religião, lucro e prazer. Seja, ó Arjuna, livre delas, não afetado por pares de contrários tais como prazer e dor, calor e frio, etc., sempre aderindo à paciência sem ansiedade por novas aquisições ou proteção daquelas já adquiridas, e controlado. Quaisquer objetos que são supridos por um tanque ou poço, podem todos ser supridos por um lençol vasto de água que se estende por toda parte. Assim, quaisquer objetos que podem ser supridos por todos os Vedas podem todos ser tidos por um Brahmana que tem conhecimento do Eu ou Brahma. Teu interesse é com o trabalho somente, mas não com o resultado do trabalho. Que o resultado não seja teu motivo para trabalho, nem que tua tendência seja para a inação. Permanecendo em devoção, dedique-te ao trabalho, rejeitando o apego a ele, ó Dhananjaya, e sendo o mesmo no sucesso ou insucesso. Esta equanimidade é chamada de yoga da devoção. Trabalho com desejo de resultado é muito inferior à devoção, ó Dhananjaya. Procure a proteção da devoção. Aqueles que trabalham por causa dos resultados são miseráveis. Aquele também que tem devoção se livra, mesmo nesse mundo, de boas ações e más ações. Portanto, dedique-te à devoção. Devoção é somente inteligência em ação.
O sábio, possuidor de devoção, rejeita o resultado nascido da ação, e livre da obrigação de repetidos nascimentos, alcança aquela região onde não há tristeza. Quando tua mente tiver cruzado o labirinto da ilusão, então tu obterás uma indiferença com relação ao audível e ao ouvido. Isto é, ao que você pode ouvir ou ouvirá, e ao que você ouviu. Quando tua mente, distraída agora porque tu ouviste acerca dos meios de alcançar os diversos objetivos de vida, estiver firmemente e imovelmente fixa em contemplação, então tu atingirás a devoção. Arjuna disse: quais, ó Keshava, são as indicações de alguém cuja mente está fixa em contemplação? Como alguém de mente constante fala, como senta, como se move? O santo disse: quando alguém rejeita todos os desejos de seu coração e está satisfeito dentro de si consigo, então ele é citado como de mente constante. Aquele cuja mente não se agita em meio a calamidades, cuja ânsia por prazer está morta, que está livre de apegos a objetos mundanos, medo e ira, é citado como um mundo de mente firme. A firmeza mental é daquele que é sem afeição em todos os lugares, e que não sente exultação nem aversão a obter diversos objetos que são agradáveis e desagradáveis. Quando alguém afasta seus sentidos dos objetos daqueles sentidos, como a tartaruga retrai seus membros de todos os lados, dele mesmo é a firmeza de mente. Os objetos dos sentidos recuam de uma pessoa abstinente, mas não há paixão por aqueles objetos. Até a paixão retrocede de alguém que contempla o Ser Supremo. Uma pessoa pode se abster dos objetos de prazer, ou por escolha ou inabilidade de obtê-los. Até, no entanto, o próprio desejo de desfrutar estar eliminado, uma pessoa não pode ser considerada tendo obtido firmeza mental. Os sentidos agitados, ó filho de Kunti, arrastam à força a mente mesmo de um homem sábio que se esforça duramente para se manter à distância deles. Reprimindo eles todos, uma pessoa deve permanecer em contemplação, fazendo de mim seu único refúgio. Pois a firmeza de mente é daquele cujos sentidos estão sob controle. Pensando nos objetos dos sentidos, a atração de uma pessoa é gerada em direção a eles. Da atração surge a ira. Da ira surge a falta de discernimento. Da falta de discernimento, perda de memória. Da perda de memória, perda da compreensão. E da perda da compreensão, ela é completamente arruinada. Mas o homem autocontrolado, desfrutando dos objetos dos sentidos com sentidos livres de atração e aversão sob seu próprio controle, atinge a paz mental. Após a paz mental ser alcançada, ocorre a aniquilação de todas as suas tristezas, já que a mente daquele cujo coração é sereno logo se torna firme. Aquele que não é autocontrolado não tem contemplação do eu. Aquele que não tem contemplação não tem paz mental. Como pode haver felicidade para aquele que não tem paz mental? Pois o coração que segue na esteira dos sentidos que se movem entre seus objetos destrói sua inteligência como o vento destruindo um barco nas águas. Portanto, alto de armas poderosas, a firmeza mental é daquele cujos sentidos estão reprimidos dos objetos dos sentidos, por todos os lados. O homem controlado está desperto quando é noite para todas as criaturas. E quando as outras criaturas estão despertas, é noite para o mundo discernente. Os comuns, sendo espiritualmente ignorantes, estão engajados em buscas mundanas. Os sábios em conhecimento espiritual estão mortos para as últimas. Aquele em quem todos os objetos de desejo entram, assim como as águas entram no oceano, o qual, embora constantemente reenchido, contudo mantém sua linha d'água inalterada, ele obtém paz mental, e não alguém que anseia por objetos de desejo. Aquele homem que se move continuamente, abandonando todos os objetos de desejo, que está livre do desejo ardente por diversões e que não tem afeição e orgulho, obtém paz mental. Este, ó Parta, é o estado divino. Atingindo a ele, uma pessoa nunca é iludida. Permanecendo nele ela alcança, na morte, absorção no Ser Supremo. Capítulo 27. O Bhagavad Gita.
Capítulo 3. Karma Yoga, o caminho da ação. Arjuna disse: se a devoção, ó Janardana, é considerada por ti como superior à ação, por que então, ó Keshava, tu me engajas em tal trabalho terrível? Por meio de palavras ambíguas, tu pareces confundir minha compreensão. Portanto, diga-me uma coisa definitivamente pela qual eu possa realizar o que é bom. O santo disse: já foi dito por mim, ó impecável, que há aqui, neste mundo, dois tipos de devoção. Aquele dos Sankhya's através do conhecimento e aquele dos Yogins através da ação. Um homem não adquire liberdade da ação somente pela não realização da ação. Nem ele adquire emancipação final somente da renúncia à ação. Ninguém pode subsistir nem por um momento sem agir. Aquele homem de alma iludida que, refreando os órgãos dos sentidos, vive mentalmente apreciando os objetos dos sentidos, é considerado um hipócrita. Aquele, no entanto, ó Arjuna, que reprimindo seus sentidos por meio de sua mente, se engaja em devoção na forma de atividade com os órgãos de atividade, e está livre de atração, é eminente acima de todos. Portanto, sempre te aplique ao trabalho, pois ação é melhor do que inação. O próprio sustento do teu corpo não pode ser realizado sem trabalho. Este mundo é agrilhoado por toda a ação exceto aquela que é realizada por sacrifício por Vishnu. Portanto, ó filho de Kunti, realize trabalho por causa disto, livre de atração. Nos tempos antigos, o Senhor da Criação, criando homens e sacrifícios juntos, disse: prosperem por meio deste sacrifício. Que este sacrifício seja para vocês todos o dispensador de todos os objetos apreciados por vocês. Façam os deuses crescerem com isto, e deixem os deuses em retorno fazerem vocês crescer. Assim, realizando os interesses mútuos, vocês obterão aquilo que é benéfico para vocês. Propiciados com sacrifícios, os deuses concederão a vocês os prazeres que vocês desejam. Aquele que desfruta sozinho sem oferecer a eles o que eles têm dado, é indubitavelmente um ladrão. Os bons que comem o resto de sacrifícios estão livres de todos os pecados. Incorrem em pecado aqueles iníquos que cozinham alimento por sua própria causa. Por causa do alimento existem todas as criaturas, e sacrifício é o resultado de trabalho. Saiba que o trabalho provém dos Vedas, e os Vedas se originaram dele que não tem decadência. Portanto, o Ser Supremo que permeia tudo está instalado em sacrifício. Aquele que não se adapta a esta roda que está girando dessa maneira, aquele homem de vida pecaminosa que se deleita na indulgência de seus sentidos, vive em vão, ó Partha. A roda se refere àquilo que foi dito antes, isto é, dos Vedas vem o trabalho, do trabalho a chuva, da chuva o alimento, do alimento todas as criaturas, das criaturas novamente o trabalho e assim de volta aos Vedas. O homem, no entanto, que é apegado ao eu somente, que está contente consigo, e que está satisfeito em si mesmo, não tem trabalho a fazer. Ele não tem inquietação com qualquer ação nem com alguma omissão aqui. Nem, entre todas as criaturas, há alguma da qual seu interesse dependa. Tal homem não ganha mérito por ação, nem pecado por inação ou omissão. Nem há alguém desde o Ser Supremo até a mais baixa criatura de quem ele dependa para alguma coisa. Portanto, sempre faça o trabalho que deve ser feito, sem apego. O homem que realiza a ação sem apego alcança o Supremo. Somente pelo trabalho, Janaka e outros alcançaram a realização de seus objetivos. Tendo consideração também pelo cumprimento por homens de seus deveres, cabe a ti trabalhar. Qualquer coisa que um grande homem faça, é também feita pelas pessoas comuns. Homens comuns seguem o ideal estabelecido por eles, os grandes. Não há nada em absoluto para mim, ó Partha, fazer nos três mundos, já que eu não tenho nada que não tenha sido adquirido por mim. Entretanto, eu me dedico à ação. Porque se em algum momento eu não, sem preguiça, me engajasse em ação, os homens seguiriam o meu caminho, ó Partha, por toda parte. Os mundos pereceriam se eu não realizasse trabalho, e eu causaria mistura de castas e arruinaria estas pessoas.
Como os ignorantes trabalham, ó Bharata, tendo apego pelo realizador, assim um homem sábio deve trabalhar sem ser apegado, desejando fazer homens cumpridores de seus deveres. Um homem sábio não deve causar confusão de compreensão entre pessoas ignorantes, que têm apego ao próprio trabalho. Por outro lado, ele mesmo, agindo com devoção, engajá-los em todos os tipos de trabalho. Todas as atividades são, de todas as maneiras, feitas pelas qualidades da natureza, natureza significando matéria primordial. Aquele cuja mente está iludida pelo egoísmo, no entanto, considera a si mesmo como o ator. Mas aquele, ó de braços fortes, que conhece a distinção do eu das qualidades de trabalho, não é apegado ao trabalho, considerando que são seus sentidos somente e não ele mesmo que se ocupam de seus objetos. Aqueles que são iludidos pelas qualidades da natureza ficam ligados às ações feitas pelas qualidades. Uma pessoa de conhecimento perfeito não deve confundir aqueles homens de conhecimento imperfeito. Dedicando todo o trabalho a mim, isto é, na crença de que tudo o que você faz é por mim ou por minha causa, com tua mente dirigida ao eu, empenhe-te na batalha, sem desejo, sem afeto e com tua fraqueza de coração dissipada. Aqueles homens que sempre seguem esta minha opinião com fé e sem cavilação alcançam a emancipação final até por trabalho. Mas aqueles que contestam capciosamente e não seguem esta minha opinião, saiba que, privados de todo conhecimento e sem discernimento, eles são arruinados. Mesmo um homem sábio age de acordo com sua própria natureza. Todos os seres vivos seguem sua própria natureza. Qual então seria a utilidade da restrição? Os sentidos têm, com relação aos objetos dos sentidos, ou atração ou aversão fixas. Uma pessoa não deve se submeter a eles, pois eles são obstáculos no caminho. Os sentidos, com relação aos seus diversos objetos no mundo, são ou puxados em direção a eles ou repelidos por eles. Esses gostos e desgostos no caso dos homens que, é claro, somente agem de acordo com sua natureza, ficam no caminho de sua emancipação, se os homens cedem a eles. O próprio dever, mesmo que imperfeitamente realizado, é melhor do que ser feito por outro mesmo se bem realizado. Morte na realização do próprio dever é preferível. A adoção do dever de outro carrega temor consigo. Arjuna disse: impelido por quem, ó o filho da linhagem Vrishni, um homem comete pecado, mesmo que relutante como se obrigado pela força? O santo disse: é o desejo, é a ira, nascido do atributo de paixão. Ele devora tudo, ele é muito pecaminoso. O desejo, se não satisfeito, resulta em ira. Saiba que este é o inimigo neste mundo. Como o fogo é envolvido por fumaça, um espelho por poeira, o feto pelo útero, assim este mundo é envolvido pelo desejo. O conhecimento, ó o filho de Kunti, é envolvido por este constante inimigo dos sábios, na forma de desejo o qual é insaciável e como um fogo. Os sentidos, a mente e o intelecto são considerados como sua residência. Com estes ele ilude o ser incorporado, envolvendo seu conhecimento. Portanto, controlando teus sentidos primeiro, ó touro da raça Bharata, rejeite esta coisa pecaminosa, pois ela destrói o conhecimento derivado da instrução e meditação. É dito que os sentidos são superiores ao corpo que é inerte. Superior aos sentidos é a mente. Superior à mente é o conhecimento. Mas o que é superior ao conhecimento é ele a alma ou ser supremo. Conhecendo dessa maneira aquilo que é superior ao conhecimento e controlando o teu eu por meio do eu, mate, ó de braços fortes, o inimigo na forma de desejo o qual é difícil de se subjugar. Capítulo 28. O Bhagavad Gita. Capítulo 4, Jnana Yoga, o caminho da sabedoria. O santo disse: este imperecível sistema de devoção eu declarei para Vivasvati. Vivasvati o declarou para Manu. E Manu o comunicou para Ikshako. Descendo assim de geração, os sábios nobres vieram a conhecê-lo.
Mas, ó castigador de inimigos, pelo intervalo de um longo tempo aquela devoção se tornou perdida para o mundo. O mesmo sistema de devoção foi hoje declarado por mim para ti, pois tu és meu devoto e amigo, e este é um grande mistério. Arjuna disse: teu nascimento é posterior. O nascimento de Vivasvati é anterior. Como eu entenderei então que tu declaraste isto primeiro? O santo disse: muitos nascimentos meus se passaram, ó Arjuna, como também teus. Estes todos eu conheço, mas tu não, ó castigador de inimigos. Embora eu seja não nascido e de ciência que não conhece deterioração, embora eu seja o Senhor de todas as criaturas, entretanto, confiando em minha própria natureza material, eu tomo o nascimento por meio dos meus próprios poderes de ilusão. Sempre que, ó Bharata, a perda de piedade e o aumento de impiedade ocorrem, nessas ocasiões eu crio a mim mesmo. Para a proteção dos justos e para a destruição dos fazedores de males, para estabelecer a devoção, eu nasço era após era. Aquele que realmente conhece meu nascimento e trabalho divinos, como sendo desta maneira, abandonando seu corpo não nasce outra vez. Por outro lado ele vem a mim, ó Arjuna. Muitos que eram livres de atração, medo, ira, que estavam repletos de mim, e que confiavam em mim, têm, purificados por conhecimento e ascetismo, atingido a minha essência. De qualquer maneira que os homens venham a mim, da mesma maneira eu os aceito. É meu caminho, ó Partha, que os homens seguem por toda parte. Seja qual for o tipo de adoração, sou eu que sou adorado. Nenhuma forma de culto é inaceitável para mim. Aqueles neste mundo que estão desejosos do êxito em ação adoram os deuses, pois nesse mundo de homens, sucesso resultante de ação é logo alcançado. A divisão quádrupla de castas foi criada por mim segundo a distinção de qualidades e deveres. Embora eu seja o autor delas, contudo saiba que eu não sou seu autor e imperecível, isto é, sou inativo e imorredouro. Trabalho implica esforço, e, portanto, perda de energia. Em mim não há ação, nenhuma perda de energia e, portanto, nenhuma decadência. As ações não me tocam. Eu não tenho desejo pelos resultados das ações. Aquele que me conhece dessa maneira não é impedido pelas ações. Sabendo disso, até os homens de antigamente que eram desejosos de emancipação realizaram trabalho. Portanto, tu também realize trabalho como foi feito pelos antigos do passado remoto. O que é ação e o que é inação, até os eruditos são desorientados por isto. Portanto, eu te falarei sobre ação para que sabendo disto tu possa ser libertado do mal. Uma pessoa deve ter conhecimento de ação, e deve ter conhecimento de ações proibidas. Ela deve também saber a respeito de inação. O curso de ação é incompreensível. Aquele que vê inação em ação e ação em inação é sábio entre os homens. Ele é possuidor de devoção. E ele é um fazedor de todas as ações. Os eruditos chamam de sábio aquele cujos esforços são todos livres do desejo de resultado e consequente desejo de agir, e cujas ações foram todas consumidas pelo fogo do conhecimento. Quem quer que, renunciando a toda atração pelo fruto da ação, está sempre contente e não é dependente de ninguém, não faz nada, de fato, embora engajado em ação. Aquele que, sem desejo, com mente e sentido sob controle, e abandonando todas as inquietações, realiza a ação somente para a conservação do corpo, não incorre em pecado. Aquele que está satisfeito com o que é ganho sem esforço, que se elevou acima dos pares de opostos, que é sem ciúmes, que é equânime em sucesso e fracasso, não é agrilhoado pela ação embora ele trabalhe. Perecem todas as ações daquele que trabalha por causa de sacrifício, por causa da alma suprema. O que é feito por sacrifício é feito para obter emancipação, que é sem afeições, que é livre de atrações, e cuja mente está fixa no conhecimento. Brahma é o recipiente com o qual a libação é derramada. Brahma é a libação que é oferecida. Brahma é o fogo sobre o qual por Brahma é despejada a libação. Brahma é a meta para a qual ele procede por fixar sua mente no próprio Brahma, o qual é a ação.
No caso de tal pessoa, acontece uma completa identificação com Brahma, e quando tal identificação ocorre, a ação é destruída. Alguns devotos realizam sacrifício para os deuses. Outros, por meio de sacrifício, oferecem sacrifícios ao fogo de Brahma, oferecendo o próprio sacrifício como um sacrifício para o fogo Brahma. Eles se livram de toda ação. Outros oferecem como libação sacrificial os sentidos dos quais a audição é o primeiro ao fogo da restrição. Outros também oferecem como libações os objetos dos sentidos dos quais som é o primeiro ao fogo dos sentidos. Oferecer os sentidos ao fogo da restrição significa controlar os sentidos pela prática de yoga. Oferecer os objetos dos sentidos significa não atração por aqueles objetos. Outros além disso oferecem todas as funções dos sentidos e as funções dos ares vitais ao fogo da devoção por autodomínio aceso pelo conhecimento, suspendendo as funções vitais por contemplação ou yoga. Outros também realizam o sacrifício de riqueza, o sacrifício de austeridades ascéticas, o sacrifício de meditação, o sacrifício de estudo védico, o sacrifício de conhecimento, e outros são ascetas de votos rígidos. Alguns oferecem o ar vital ascendente prana ao ar vital descendente apana, e outros, o ar vital descendente ao ar vital ascendente. Alguns, detendo o curso dos ares vitais ascendentes e descendentes, estão dedicados à retenção dos ares vitais. Outros de ações controladas oferecem os ares vitais aos ares vitais. Todos estes são diferentes tipos de yoga, ou os diferentes estágios da prática de yoga. Todos estes que estão familiarizados com sacrifícios, cujos pecados têm sido consumidos por sacrifício, e que comem os restos de sacrifícios os quais são Amrita, alcançam ao eterno Brahma. Nem este mundo é para aquele que não realiza sacrifício. Como então o seria o outro, ou melhor da família de Kuru? Dessa maneira, diversos são os sacrifícios, que se acham nos Vedas. Saiba que todos eles resultam de ação, e sabendo disso tu serás emancipado. O sacrifício do conhecimento, ó o castigador de inimigos, é superior a todo sacrifício que envolve a obtenção de resultados de ação, pois toda a ação, ó o Partha, está totalmente contida no conhecimento. Isto é, o conhecimento sendo alcançado, os frutos da ação são alcançados por, pelo menos, seu objetivo ser realizado. Aprenda aquele conhecimento por prostração, indagação e serviço. Aqueles que possuem conhecimento e podem ver a verdade te ensinarão aquele conhecimento, sabendo qual, ó o filho de Pandu, tu não obterás novamente tal ilusão, e pelo qual tu verás as criaturas infinitas do universo em ti mesmo primeiro e então em mim. Mesmo se tu fosses o maior pecador entre todos os que são pecaminosos, tu ainda passarias por cima de todas as transgressões pela balsa do conhecimento. Como um fogo ardente, ó Arjuna, reduz combustível a cinzas, assim o fogo do conhecimento reduz todas as ações a cinzas. Pois não há nada aqui que seja tão purificador como o conhecimento. Alguém que alcançou o êxito por devoção encontra-se em esforço dentro de si mesmo com o tempo. Obtém conhecimento aquele que tem fé e está concentrado nisto e que tem seu sentido sob controle. Obtendo conhecimento uma pessoa encontra a maior tranquilidade imediatamente. Alguém que não tem conhecimento e nenhuma fé, e cuja mente está cheia de dúvidas, está perdido. Nem este mundo, nem o próximo, nem felicidade é para aquele cuja mente está cheia de dúvidas. As ações não agrilham, ó Dhananjaya, aquele que rejeitou a ação por devoção, cujas dúvidas foram dissipadas pelo conhecimento, e que é autocontrolado. Portanto, destruindo, pela espada do conhecimento, esta tua dúvida que é nascida da ignorância e que mora em tua mente, dirija-te à devoção, e levante, ó filho de Bharata. Capítulo 29. O Bhagavad Gita. Capítulo 5. Samanyasa Yoga, renuncia à ação. Arjuna disse: tu aclamaste, ó Krishna, o abandono das ações, e novamente a aplicação a elas. Diga-me definitivamente qual destes dois é superior. O santo disse: o abandono das ações e aplicação às ações ambos levam à emancipação.
Mas destes, a aplicação à ação é superior ao abandono. Deve ser sempre reconhecido como um asceta aquele que não tem aversão nem desejo. Pois, sendo livre dos pares de opostos, alto de braços poderosos, ele é facilmente libertado dos vínculos da ação. Tolos dizem, mas não aqueles que são sábios, que Sankhya e Yoga são distintos. Alguém que permanece em um dos dois colhe o fruto de ambos. Sankhya é renúncia da ação, enquanto Yoga é devoção através da ação. Qualquer assento que é alcançado por aqueles que professam o sistema Sankhya também é alcançado por aqueles que professam Yoga. Vê verdadeiramente quem vê Sankhya Yoga como um. Mas renúncia, ou poderosamente armado, sem devoção à ação, é difícil de se alcançar. O asceta que está engajado em devoção por meio da ação alcança o Ser Supremo sem demora. Aquele que está engajado em devoção por meio da ação e é de alma pura, que tem conquistado seu corpo e subjugado seus sentidos, e que se identifica com todas as criaturas, não é agrilhoado embora realizando ação. O homem de devoção, que sabe a verdade, pensa: eu não estou fazendo nada quando vendo, ouvindo, tocando, cheirando, comendo, se movendo, dormindo, respirando, falando, excretando, pegando algo com as mãos, abrindo as pálpebras ou fechando-as. Ele considera que são os sentidos que estão ocupados nos objetos dos sentidos. Aquele que renunciando ao apego se engaja em ações, submetendo-as a Brahma, não é tocado pelo pecado como a folha do lótus não é tocada pela água. A água quando jogada sobre uma folha de lótus escapa sem molhar ou encharcar a folha em absoluto. Aqueles que são devotos, abandonando o apego, realizam ações obtendo pureza pessoal, com o corpo, a mente, o intelecto, e até os sentidos livres de desejo. Aquele que é possuidor de devoção, renunciando ao fruto da ação, alcança a tranquilidade mais elevada. Aquele que não possui devoção e é apegado ao fruto da ação é agrilhoado pela ação realizada por desejo. O ser incorporado autocontrolado, renunciando a todas as ações por meio da mente, permanece tranquilo dentro da casa de 9 portas, nem agindo ele mesmo nem fazendo qualquer coisa agir. O corpo é descrito como uma cidade de 9 portas, tendo 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, uma boca, e as 2 aberturas para excreções. O Senhor não é a causa da capacidade para a ação, ou das ações dos homens, ou da conexão de ações e seus frutos. É a natureza que se envolve em ação. O Senhor não recebe os pecados de alguém, nem também mérito. Pela ignorância, o conhecimento é escondido. É por isso que as criaturas são iludidas. Mas de quem quer que a ignorância tenha sido destruída pelo autoconhecimento, aquele conhecimento o qual é como o sol revela o Ser Supremo. Aqueles cujas mentes estão nele, cuja própria alma é ele, que residem nele, e que têm a ele como sua meta, partem para nunca mais voltar, seus pecados sendo todos destruídos pelo conhecimento. Tais homens são dispensados da obrigação do renascimento. Deixando este corpo eles emergem na alma suprema. Aqueles que são sábios lançam um olhar igual em um Brahmana dotado de erudição e modéstia, em uma vaca, um elefante, um cachorro, e um Chandala, um membro da casta mais baixa. Aqui mesmo o nascimento foi conquistado por aqueles cujas mentes repousam na igualdade. E já que Brahma é impecável e uniforme, portanto, é dito que eles residem em Brahma. Aquele cuja mente é firme, que não é iludido, que conhece Brahma, e que descansa em Brahma, não exulta ao obter alguma coisa que é agradável, nem ele se aflige ao obter o que é desagradável. Aquele cuja mente não está ligada a objetos externos dos sentidos, obtém aquela felicidade que se encontra no eu. E por concentrar sua mente na contemplação de Brahma, ele desfruta de uma felicidade que é imperecível. Os prazeres nascidos do contato dos sentidos com seus objetos são produtivos de tristeza. Aquele que é sábio, ó filho de Kunti, nunca tem prazer nestes que têm um início e um fim. Aquele homem, seja quem for aqui, antes da dissolução do corpo, é capaz de aguentar as agitações resultantes de desejo e ira, está fixo em contemplação, e é feliz.
Aquele que encontra a felicidade dentro de si mesmo, e que se diverte dentro de si mesmo, ele cuja luz de conhecimento é derivada de dentro de si mesmo é um devoto, e tornando-se uno com Brahma atinge a absorção em Brahma. Aquelas pessoas santas cujos pecados foram destruídos, cujas dúvidas foram dissipadas, que são autocontroladas, e que são dedicadas ao bem de todas as criaturas, obtêm absorção em Brahma. Para esses devotos que estão livres de desejo e ira, cujas mentes estão sob controle, e que têm conhecimento do eu, absorção em Brahma existe aqui e futuramente. Excluindo de sua mente todos os objetos externos dos sentidos, dirigindo o olhar visual entre as sobrancelhas, misturando em os ares vitais ascendente e descendente e fazendo-os passar pelas narinas, o devoto, que tem controlado os sentidos, a mente e o intelecto, estando concentrado na emancipação, e que está livre de desejo, medo e ira, está emancipado, de fato. Sabendo que eu sou o desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades ascéticas, o grande Senhor de todos os mundos, e amigo de todas as criaturas, tal pessoa obtém tranquilidade. Capítulo 30. O Bhagavad Gita. Capítulo 6. Dhyana Yoga, Autocontrole. O santo disse: indiferente ao resultado da ação, aquele que realiza as ações que devem ser realizadas é um renunciador e devoto sannyasi yogin, e não alguém que descarta o fogo sacrificial, nem alguém que se abstém da ação. Aquilo que é chamado de renúncia, saiba que, ó o filho de Pandu, é devoção, já que não pode ser um devoto quem não renunciou a todas as resoluções as quais surgem do desejo. Para o sábio desejoso de se elevar à devoção, a ação é citada como um modo. E quando ele se elevou à devoção, a cessação da ação é citada como um modo. Quando alguém não é mais apegado aos objetos dos sentidos, nem às ações, e quando ele renuncia a todas as resoluções, então é dito que ele se elevou à devoção. Uma pessoa deve elevar seu eu pelo eu. Ela não deve degradar seu eu, pois seu próprio eu é seu amigo, e seu próprio eu é seu inimigo. A mente, a menos que controlada, não pode levar à devoção. Somente para aquele que subjuga seu eu por meio de seu eu é um amigo. Mas para aquele que não subjuga seu eu se comporta hostilmente como um inimigo. A alma de alguém que subjuga seu eu e que está no desfrute de tranquilidade está firmemente fixa em si mesma em meio a frio e calor, prazer e dor, e também honra e desonra. É citado como devotado aquele asceta cuja mente está satisfeita com conhecimento e experiência, que não tem afeição, que tem subjugado seus sentidos, e para quem um torrão, uma pedra e ouro são iguais. Aquele que considera igualmente bem-querentes, amigos, inimigos, desconhecidos que são indiferentes a ele, aqueles que tomam parte em ambos os lados, aqueles que são objetos de aversão, aqueles que são parentes dele, aqueles que são bons, e aqueles que são maus, é notável acima de todos os outros. Um devoto deve sempre fixar sua mente em contemplação, permanecendo sozinho em um lugar retirado, controlando sua mente e corpo, sem expectativas de qualquer tipo, e sem preocupar-se com alguma coisa. Instalando seu assento imovelmente em um local limpo, não muito alto nem muito baixo, e espalhando sobre ele um tecido, uma pele de veado, ou folhas de erva acusa, e lá sentado naquele assento, com mente fixa em um objeto, e refreando as funções do coração e os sentidos, ele deve praticar contemplação para a purificação do eu. Mantendo corpo, cabeça e pescoço alinhados, imóveis e firmes, e lançando seu olhar sobre a ponta de seu nariz, e sem olhar em volta em alguma das diferentes direções, com mente em tranquilidade, livre do medo, observador das práticas de Brahmacharis, reprimindo a mente, com coração fixo em mim, o devoto deve se sentar, me considerando como o objeto de seu alcance. Dessa maneira, aplicando sua alma constantemente, o devoto cujo coração é controlado alcança aquela tranquilidade a qual culmina em absorção final e assimilação em mim. A devoção yoga não é de alguém, ó Arjuna, que come muito, nem de alguém que não come em absoluto.
nem de alguém que é viciado em dormir muito, nem de alguém que está sempre desperto. Devoção que é destrutiva de miséria é daquele que é moderado em alimento e diversões, que devidamente se esforça moderadamente em todas as suas atividades, e que é moderado em sono e vigílias. Quando o coração de alguém, devidamente controlado, está fixo em seu próprio eu, afastado de todos os objetos dos sentidos, então, indiferente a todos os objetos de desejo, ele é alguém chamado de devoto. Como uma lâmpada em um local sem vento não tremula, esta mesma é a semelhança declarada de um devoto cujo coração foi controlado e que consagra seu eu à abstração. Aquela condição na qual a mente, reprimida pela prática de abstração, repousa, na qual contemplando eu pelo eu uma pessoa está satisfeita dentro de si mesma, na qual ela sente aquela felicidade mais sublime que está além da esfera dos sentidos e que somente a compreensão pode alcançar, e fixada na qual uma pessoa nunca se desvia da verdade, adquirido qual ninguém considera outra aquisição maior do que ela, e permanecendo na qual uma pessoa nunca é movida nem pela tristeza mais forte. Deve ser conhecida como a que é chamada devoção àquela condição na qual há um rompimento de ligação com a dor. Aquela devoção deve ser praticada com perseverança e com um ânimo firme, renunciando sem exceção a todos os desejos que são nascidos de resoluções, reprimindo totalmente o grupo dos sentidos só pela mente. Uma pessoa deve, por passos lentos, tornar-se tranquila auxiliada por seu intelecto controlado por paciência, e então dirigindo sua mente ao eu não deve pensar em nada. Para onde quer que a mente, a qual é por natureza inquieta e instável, possa correr, refreando-a disso, uma pessoa deve dirigi-la para o somente. De fato, para tal devoto cuja mente está em tranquilidade, cujas paixões foram suprimidas, que se tornou uno com Brahma e que está livre do pecado, a maior felicidade vem por iniciativa própria. Assim, aplicando sua alma constantemente à abstração, o devoto, livre do pecado, obtém facilmente aquela felicidade sublime, isto é, com Brahma. Aquele que se dedica seu eu à abstração, lançando um olhar igual em todos os lugares, vê a si mesmo em todas as criaturas e todas as criaturas em si mesmo. Para ele que me vê em tudo, e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido e ele também nunca está perdido para mim. Isto é, eu sou sempre visível para ele, e ele também está sempre dentro da minha vista e eu sou sempre bondoso para ele. Aquele que me reverencia como residindo em todas as criaturas, considerando também que tudo é um devoto, e qualquer que seja o modo de vida que ele leve, ele vive em mim. Aquele devoto, ó Arjuna, que lança um olhar igual em todos os lugares, considerando todas as coisas como seu próprio eu e a felicidade e tristeza de outros como sua própria, é considerado o melhor. Arjuna disse: esta devoção por meio de equanimidade que tu declaraste, ó matador de Madhu, por conta da inquietação da mente eu não vejo sua presença estável. Isto é, como sua existência estável pode ser assegurada, a mente sendo por natureza sempre inquieta. Ó Krishna, a mente é agitada, tumultuosa, perversa, obstinada. Seu controle eu considero como de realização tão difícil como o controle do vento. O santo disse: sem dúvida, ó alto de armas poderosas, a mente é de subjugação difícil e é inquieta. Com a prática, no entanto, ó filho de Kunti, e com o abandono do desejo, ela pode ser controlada. É minha opinião que para aquele cuja mente não é controlada a devoção é de aquisição difícil. Mas por alguém cuja mente é controlada e que é assíduo, ela pode ser adquirida com a ajuda de meios. Arjuna disse: sem assiduidade, embora dotado de fé, e com a mente agitada para longe da devoção, qual é o fim daquele, ó Krishna, que não obteve êxito em devoção? Caído de ambos, do céu por trabalho de absorção em Brahma por devoção, ele é perdido como uma nuvem separada ou não, sendo como ele é sem refúgio, alto de braços poderosos, iludido no caminho que leva a Brahma. Esta minha dúvida, ó Krishna, cabe a te remover sem deixar qualquer coisa, isto é, removê-la completamente.
Além de ti, nenhum dissipador desta dúvida é para ser tido. O santo disse: ó filho de Prita, nem nesse mundo nem no seguinte a ruína existe para ele, já que ninguém, ó Senhor, que realiza boas ações obtém um fim infeliz. Alcançando as regiões reservadas para aqueles que realizam atos meritórios e vivendo lá por muitos e muitos anos, aquele que abandonou a devoção toma nascimento na residência daqueles que são pios e dotados de prosperidade, ou ele nasce até na família de devotos dotados de inteligência. De fato, um nascimento tal como este é de aquisição muito difícil neste mundo. Naquele nascimento, ele obtém contato com aquele conhecimento brâmico o qual era dele em sua vida anterior. E a partir daquele ponto ele se esforça novamente, ó descendente de Kuru, em direção à perfeição. E embora relutante, ele ainda continua se desenvolvendo por aquela mesma prática antiga dele. Até alguém que perguntou sobre devoção se eleva acima dos frutos da palavra divina, isto é, dos Vedas. Tão grande é a eficácia da devoção que alguém meramente se informando sobre ela transcende aquele que obedece aos ritos dos Vedas. Empenhando-se com grandes esforços, o devoto, purificado de todos os seus pecados, atinge a perfeição depois de muitos nascimentos, e então alcança a meta suprema. O devoto é superior aos ascetas engajados em austeridades. Ele é considerado superior até ao homem de conhecimento. O devoto é superior àqueles que estão engajados em ação. Portanto, torne-te um devoto, ó Arjuna. Mesmo entre todos os devotos, aquele que, cheio de fé e com a alma repousando em mim, me venera, é considerado por mim como o mais dedicado.